Sejam bem-vindos a mais uma série das lives de bloco em bloco da Alvenaria Estrutural. Galera, chegando aqui sexta-feira à noite, bora, Kleber, Coelho Júnior, Dica do Engenheiro, boa noite, Paulo. Só galera raiz aqui, né? Sexta-noite não é para qualquer um, não. Então vamos lá. Nivaldo, boa noite. Deixa o YouTube avisar a galera aqui, porque a grande pergunta é essa: qual que é melhor, Rangel, bloco cerâmico ou bloco concreto? Vamos contextualizar sobre blocos? Vamos entender primeiro que na alvenaria estrutural, sem dúvida, o bloco não é a melhor, não é o único elemento. Lembrando que a alvenaria é somatória de bloco de argamassa. No caso da alvenaria estrutural, faz parte do processo também o grout, né, em alguns casos, não é obrigatório o uso de grout, mas o bloco, sem dúvida, é o material mais utilizado. Se ele é da parede, né, 95% da parede é bloco, é essencial que eu tenha um bloco de qualidade, tanto concreto quanto cerâmico. E para classificar os blocos, nós temos normas específicas, citadas na norma de alvenaria estrutural 16868. Do que a alvenaria estrutural trata? Primeiro que vamos conceituar bloco. É bloco, não é tijolo, é bloco. Bloco é isso aqui e esse bloco com furo vertical, tá? É esse o bloco para a alvenaria estrutural. Tijolo, que é tratado na alvenaria estrutural também, lá no item específico, fala de a nova norma, principalmente, anteriormente não se falava tanto disso, mas deixa claro que é bloco e tijolo. Quando você fala de tijolo na norma de alvenaria estrutural, a gente está falando de tijolo maciço, tá? Tijolinho maciço, com altura específica, de 11,5 de altura, né? E produzido da maneira adequada. Boa noite, Sara, Felipe. Pessoal, como eu tive que mudar o link do YouTube, peço para que todos, por gentileza, possam avisar a geral aí, tá? Problemas técnicos, né? Essa é a nossa 18ª live. Tijolo, portanto, tijolo maciço. Atenção, atenção. Não se inclui nesse bloco e tijolo o bloco ecológico, por exemplo. O tijolo ecológico, né, que é o solo cimento, não está incluso porque o processo de produção é diferente. Outra coisa importante também citar que não conta o tijolo com furo horizontal, só esse com furo vertical, beleza? Então, é esse o nosso tijolo. Nesse caso aqui do cerâmico, parede maciça, existe ele com parede maciça e parede vazado, né? Mas, Rangel, qual que é a diferença? Basicamente, vamos por partes. Uma das coisas é que o bloco cerâmico ele tem uma menor disponibilidade regional comparado ao concreto, por motivos óbvios, né? Eu só consigo ter produção de bloco cerâmico onde eu tenho essa matéria-prima disponível. Portanto, é importante para que a gente possa ter a disponibilidade do bloco cerâmico na sua região, que tenha matéria-prima para produzir bloco cerâmico estrutural, tá? Existe um processo específico, enfim, e controle de qualidade, e para quem a gente tem isso. Tem duas associações que meio que viabilizam ou que verificam, né, essa qualidade desses blocos. No caso do bloco cerâmico, é a Anicer, tá? Que, inclusive, eu sou um dos colunistas da revista mensal da Anicer, que atualmente está digital. PB Sobral Engenharia, seja bem-vindo. Vai mandando aquele alô e sempre, ó. Galera, sexta-feira à noite, dá esse like aqui nesse coraçãozinho. Para quê? Quando a gente faz aquele coraçãozinho, além de ficar bonitinho, que é um monte de coração, ou like no YouTube, entende-se que tem mais relevância a live, o Instagram ou o YouTube entrega para mais pessoas. Mas vamos focar aqui. Então, um dos pontos é maior disponibilidade regional. No caso do concreto, né, no caso do bloco de concreto, o ponto específico é que eu tenho maior facilidade de disponibilidade. É muito mais simples produzir do ponto de vista de disponibilidade de material. No bloco de concreto, quem cuida disso é a ABCP, Associação Brasileira de Cimento Portland, junto com a Bloco Brasil, que é a associação que cuida dos blocos de concreto. Beleza? Então, um dos primeiros pontos é disponibilidade regional. Tá? Nem sempre eu tenho cerâmico disponível em todas as regiões.
Eu até perguntar aí para quem está acompanhando se puder responder. Na cidade de vocês, na região de vocês, tem o bloco cerâmico disponível facilmente? Está aí disponível? Então, uma pergunta que a gente faz, principalmente o bloco cerâmico é estrutural. Não é qualquer cerâmica que faz ele estrutural, é um processo diferenciado. Tá? Depois, em outra live, a gente fala de como que é o processo de fabricação desses dois. Mas, basicamente, aqui, cerâmica é um blend de argilas levado para uma chamada maromba, que faz a extrusão desse bloco. Ele sai com um pouquinho de umidade, não humildade, um pouquinho de umidade. Ele vai para uma câmara, seca, e depois de seco, com quase 0% de umidade, aí ele vai para um forno, que pode ser um forno contínuo ou um forno mutável, digamos assim. Tá? Vou responder já o que é melhor ou é pior, tá, o Alexandre? É esse o nosso ponto. É isso que a gente quer comparar aqui. Então, a primeira coisa é essa. No caso do concreto, a fabricação é um vibroconcreto. Então, ele é colocado na forma metálica, tá? E é vibrado a seco, praticamente, né? Com baixa disponibilidade. O pessoal está marcando aqui que é mais fácil encontrar o bloco convencional, mas que tem o cerâmico também, a Camila. FCK do Grout é o bloco do FCK do bloco, mais ou menos isso, Manassi, é uma boa referência, mas não sempre. O bloco cerâmico estrutural ele é melhor na relação de impermeabilidade. Vamos por partes. Então, a primeira coisa é isso, é disponibilidade, tá? A outra coisa, falando ainda desse processo de fabricação, é que o bloco cerâmico ele é produzido com argila, né? E ele sai de uma maromba com algum teor de umidade. Então, na prática, o bloco cerâmico ele tem um pouco de menor precisão dimensional do que o de concreto, já que o concreto é feito numa forma metálica, tá? Lógico que existem limites para essa precisão dimensional, da tamanho dele, a variação, às vezes ele é 29, às vezes ele fica 29,5, 29,3, porque é uma argila, e aí, normalmente, não sempre tem uma maior variação das dimensões do bloco cerâmico em relação ao concreto, pensando na fabricação. Vamos mais, ponto para o concreto nesse sentido. O bloco cerâmico, ele é mais leve, sem dúvida. Então, ponto para o cerâmico. O bloco cerâmico, ele pesa em torno de 13 kN, 12, né? Tirando o revestimento, 12 kN por metro cúbico. O concreto pesa, em média, 14 kN por metro cúbico. Então, tem uma diferença aí de... É só dividir 12 por 14, vocês vão ver percentualmente qual dá essa diferença. Vai dar aí em torno de 15%, mais ou menos, de diferença, tá? E por ele ser mais leve do que o de concreto, traz outras vantagens juntos, lógico. Ele sendo mais leve, a mão de obra é mais rápida, digamos assim, tá? Em média, né? Porque depende, é uma diferença de 15% de peso. Mas é um pouco mais fácil de acertar por ele ser mais leve. Outra vantagem, outro ponto do cerâmico, estou gostando de ver esse coraçãozinho subindo aqui, e o like no vídeo do YouTube, a gente tem quantos likes? Tem 9 likes só no vídeo do YouTube, eu acho que dá para melhorar um pouquinho. Por ele ser mais leve também, outra coisa que ajuda é o transporte, né? O transporte do bloco cerâmico, sendo mais leve, sai mais barato. Mas uma das coisas que você tem que levar em consideração, Alexandre, é qual que está mais perto da sua obra. O que está mais disponível aí, mais próximo. Porque o que conta é o preço do bloco na obra, né? É isso que conta. Lá na fábrica não quer dizer muita coisa. Mas, normalmente, por ele ser mais leve, é mais fácil de trabalhar. O pessoal não sabe trabalhar com bloco cerâmico estrutural ainda, a gente vai ensinar, né? Tá, mais o quê? Uma coisa importante citar do ponto de vista ambiental, claro, é que o bloco cerâmico é muito melhor do ponto de vista de emissões de carbono, né, de O2. Já likei aqui a Maria Lúcia, muito bom. O ponto de grout no bloco cerâmico é menor, não é? Faz diferença no projeto? Depende. O Felipe está perguntando se o ponto de grout que ele está falando é esse furo aqui. Esse furo aqui é menor no cerâmico? Depende.
E faz diferença no projeto? Depende também, porque qual que é a função do grout aqui dentro? É tornar a área líquida maior. Então, a área líquida de um bloco é normalmente metade da área bruta. O que quer dizer? Esse bloco aqui de 29 por 14. Se eu pegar a área líquida, quer dizer, a área que efetivamente tem material, ele, essa área, ela é 50%, porque aqui metade é vazio, metade é bloco. Quando eu grauteio, eu torno a área líquida igual à área bruta. É essa a função. Então, se o furo está um pouco menor ou um pouco maior, significa que o prisma oco vai ser melhor. Isso não prejudica, tá? Mas vamos lá. Em termos de emissões de carbono, o bloco cerâmico é muito melhor do que o concreto, porque a produção do material cimento emite uma quantidade muito maior de carbono. E no cerâmico utiliza-se a queima, e muitas vezes a queima com sobras de madeira, enfim, de serralherias. Tá, mais o que, Rangel? Um outro ponto importante é a resistência à compressão desses blocos. O bloco cerâmico, normalmente, ele é produzido, tá? Até 10 MPa. Normalmente, ali até 10 MPa eu tenho bloco cerâmico disponível no mercado. Alguns fabricantes, melhores fabricantes, produzem ele já com 12, 14, 15 MPa, tá? Eu já vi alguns fazendo com 20 MPa, mas o normal é que seja 10, 12 MPa de resistência à disponibilidade desse bloco, o que torna ele mais ou menos resistente. Como fazer um bloco cerâmico mais resistente com 8 MPa, com 10, com 12? Porque no concreto é simples. Se ele é vivo prensado e é concreto, o que eu faço? Mudo o traço do concreto, assim como eu farei com qualquer outro concreto, e aumento a quantidade de vibração para que fique mais compacto. E no cerâmico, como que faz isso? No cerâmico, tem até o Alfredo falando que o bloco cerâmico, o preço na matriz mais barato. Consequentemente, você acha que toda a família, os blocos de concreto, dificilmente obtém toda a família, dificuldade de projeto. O Alfredo está comentando que, normalmente, o bloco cerâmico na matriz é mais barato. Depende, Alfredo. Nós temos um Brasil gigantesco. Ele é mais barato, talvez, na sua região. Por isso que eu queria saber qual é a sua região, porque ela faz sentido do ponto de vista regionalizado. E em Campinas, que eu estou, não é a mesma realidade. Se você estiver lá em Pernambuco, não é a mesma. Por isso que eu sempre falo, vale a pena regionalizar e perguntar aos fornecedores que você tem na sua região. O bloco de concreto, na região que eu estou, ele tem todas as famílias com facilidade. O cerâmico também. Mas em algumas regiões não é assim. Então, uma das coisas que você faz quando for escolher o material é consultar os fornecedores que você tem na sua região. Não vai saindo fazendo projeto estrutural igual um louco para depois descobrir que não tinha família de bloco ou não compensava comprar aqui na sua região. Tá? Aqui na minha cidade eu estou trabalhando só com bloco de cimento, Bispo Valdemir Melo. Puder falar qual cidade? O Alfredo está falando Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul, esse bloco aqui é do Rio Grande do Sul, que eu estou na mão. Pauluzzi, parceiro nosso também, assim como outros fabricantes, que está aí na região de Porto Alegre. Tá? É importante a gente citar essas diferenças. Tá, Rangel, mais o quê? Então, o bloco de concreto eu consigo produzi-lo com resistências menores. O que torna ele mais ou menos resistente? A queima, principalmente. O tempo e a qualidade dessa queima, que ele fica... Tem algumas fábricas que tem como a City, por exemplo, em Cesário Lange, perto de Sorocaba, é um forno contínuo, que o bloco começa aqui, passa mais ou menos um dia lá dentro e vai andando e tem picos de temperatura. Tem outro que é um forno que você monta em cima daquela pilha. Independente disso, o tempo e temperatura da queima é um dos fatores que fazem com que o bloco de cerâmico seja mais ou menos resistente. E existe também, curiosamente, e eu não sabia, mas curiosamente existe um blend de argilas. Não é uma única argila que a gente usa para produzir isso. Nós utilizamos
Ó, o Vitor está falando que acha no Rio de Janeiro, acha todas as famílias de boa. Existe uma mistura de 2, 3 tipos de argila, entre elas um material que chama argilito, né? Para que dê maior resistência. Mas nesse processo, muito mais do que o blend de argila, o processo de queima faz a diferença em ter maior produção. Francisca de Azevedo está comentando que aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, nossa, Natal é bonito, hein? Tive aí já, muito bonita a cidade. Outro tipo de bloco grande do senhor é outro tipo de bloco. Qual a diferença entre esses blocos em relação à resistência contra incêndio? Vou falar já, Delta. Então, vamos por partes. Primeira coisa é essa, nós precisamos pensar que o bloco cerâmico normalmente está disponível em resistências menores. Então, para edificações até 8, 10 pavimentos, tranquilo usar um ou outro. Se eu for fazer edificações mais altas, 15, 20 pavimentos, dificulta usar o cerâmico. O concreto eu consigo produzir ele até... Eu conheço até 34 MPa, tá? Disponível no mercado. Então, resistências à compressão maior disponível no concreto para edificações de maior porte. Por isso que edificações de maior porte normalmente é bloco de concreto, a gente chama de bloco de cimento. A Oreta está perguntando se a espessura das paredes não influencia na resistência do bloco cerâmico. Oreta, influencia, mas quando eu compro o bloco cerâmico de 10 MPa, é para aquela geometria que ele está entregando. Então, influencia. O que o cara pode fazer para obter resistências maiores? Sim, sem dúvida. Se você notar, esse bloco aqui, que eu estou com na mão, é parede maciça. O mais comum, para que obtivesse, mas é uma diferença menor, tá, Oreta? Principalmente é traço e queima. Mas, deixa eu tentar achar aqui. Eu tenho uma foto de uma outra geometria do bloco cerâmico. No Instagram vai estar, mas depois eu coloco no YouTube para vocês também, só porque foi a pergunta da professora Orieta. Existe a geometria do bloco cerâmico que ela não é maciça igual eu estou vendo aqui, um monte de furinho, né? Um monte de vazados, e isso sim influencia em algum grau na resistência final desse bloco, beleza? Eu estou tentando encontrar o bloquinho aqui. Encontrei. Essa é um dos tipos de geometria que a gente tem, que talvez nem é a mais comum, tá vendo? Mas que está sendo mais utilizado. A mais comum talvez seja aquele quadradinho. Essa aqui é o que eu acabei de... Essa aqui talvez seja a mais comum. Então, sim, faz diferença, tá? Casal Engie Top aqui, gostei desse nome. Então, faz diferença sim. Então, o concreto tem resistências disponíveis maiores, permitindo fazer prédios mais altos. Pensando aí na diferença mecânica dos dois, o bloco cerâmico, ele normalmente quebra um pouco mais que o de concreto, tá? Então, a resistência mecânica dele na obra é um pouco menor. Estou dizendo que isso é ruim, tá? Comparando, um pouco menor do que o concreto. Costuma ter, se a obra não tiver cuidado, um pouco mais de quebra do cerâmico do que no bloco de concreto. As características mecânicas deles também mudam. O coeficiente de Poisson do bloco cerâmico é de 0,15, do concreto é 0,2. O modo de elasticidade do bloco cerâmico é 600 vezes o prisma, do de concreto é 800 vezes o prisma. Então, o modo de elasticidade do cerâmico é um pouco menor do que o do concreto. A Priscila está falando assim, quando você fala em edificações mais altas, usar bloco de concreto em projeto de estrutura em concreto armado, não, em alvenaria estrutural. Estou falando de alvenaria estrutural, tá? Porque aí eu estou usando o bloco como resistência. No caso de concreto armado, tanto faz. Edificação mais alta ou mais baixo, pode ser porque eles não estão resistindo ao carregamento. Estou falando, tudo que eu estou comparando, o bloco concreto cerâmico para a alvenaria estrutural, tá? Ainda falando de estrutura e alvenaria estrutural, um fator que, na minha visão, é muito importante vocês levarem em consideração. Não é vantagem ou desvantagem de um de outro, são características. O bloco de concreto, ele oferece um prisma
maior do que o bloco cerâmico. O que quer dizer isso? Vamos lá. Se você for lá hoje no fabricante de bloco de concreto e comprar um bloco de 10 MPa, beleza? Ótimo. Vai no cerâmico e compra também, quero um bloco de 10 MPa. 10 MPa, de novo, é resistência na área bruta. Quer dizer, eu pegar esse bloco, independente da geometria que eu estou vendo aqui, colocar na máquina e mandar romper, vai dar 10 MPa de resistência à compressão. Beleza. Só que, para o projeto estrutural, o bloco em si não é o determinante. O que importa de maneira mais importante, né, mais evidente, é o quanto que o resultado do prisma me oferece. Porque o prisma, lembrando, o prisma é um bloco um em cima do outro com a junta de 1 centímetro de argamassa entre eles. Um bloco em cima do outro com a junta de 1 centímetro de argamassa. O prisma ele tende a simular a resistência da parede. Assim como quando a gente faz em concreto, a gente ensaia, na verdade, os corpinhos de prova, cilíndrico, a gente não está sabendo a resistência do pilar, a gente está estimando a resistência daquele material. No caso da alvenaria, é o prisma que estima isso, para saber como que ele se comporta junto com a argamassa. Se eu mandar ensaiar normalmente esse mesmo prisma de concreto com bloco de 10 MPa, usando a argamassa adequada, a junta de 1 centímetro e mandar ensaiar, essa resistência do prisma, ela vai ser... essa resistência do prisma vai ser aí mais ou menos 8, 7,5 MPa. Por aí, 7,5, 8 MPa do prisma, o resultado dele. No cerâmico, se eu mandar ensaiar o mesmo bloco de 10, eu vou ter uma resistência do prisma de mais ou menos 4,5, 5. Quer dizer, o resultado do prisma, a relação prisma-bloco do bloco cerâmico é menor do que o bloco de concreto. Isso significa, não é vantagem ou desvantagem, significa que quando eu estou dimensionando a alvenaria, eu calculo prisma. Cheguei lá, eu preciso de uma resistência de prisma de, por exemplo, de 5 MPa. Tá bom, preciso de 5 MPa. O que a gente vai usar? Bloco concreto ou cerâmico? Vamos usar um bloco de concreto. Para que eu atinja o prisma de 5, que é o que eu calculei, provavelmente eu vou precisar de um bloco de concreto de 8 MPa, por exemplo. Agora, se eu for usar bloco cerâmico, para atingir os mesmos 5, eu tenho que usar um bloco de 10 MPa. Então, acaba tendo que ser necessário utilizar um bloco mais resistente para ter o mesmo resultado final de prisma que eu preciso. Tá? Queima pode ser com resíduo de indústria moveleira. Luísa está aqui completando. Muito bom, Luísa. E isso traz realmente ganhos importantes. O Bispo falando que é da região de Barra Bonita, região de Jaú. Então, esse é um dos pontos que precisam, de novo, não é desvantagem nem vantagem. Uma das coisas, claro, é a geometria desse bloco que faz isso. E esse bloco com parede maciça, a relação prisma-bloco dele é um pouco maior, já está mais perto do bloco de concreto. Então, precisa levar isso em conta, em consideração no dimensionamento. O que mais que eu tenho de comparação entre os dois? Até vou fazer uma tabela de comparação entre eles, tá? O que é a vantagem do cerâmico de concreto. Então, vamos lá. Cerâmico mais leve do que o concreto, beleza? Cerâmico menos disponível regionalmente do que o de concreto. Depende da sua região. O cerâmico, uma melhor pegada ambiental. O cerâmico, menor resistências disponíveis para edificações de maior porte. O cerâmico ele tem uma relação prisma-bloco menor. Então, são basicamente esses fatores. Outras coisas, uma coisa que vale a pena comentar do ponto de vista de desempenho. O bloco cerâmico ele tem um melhor desempenho térmico, tá? Então, ele tem um melhor desempenho térmico do que o de concreto. A casa fica termicamente mais protegida. Isso é ponto para o cerâmico, sem dúvida nenhuma, tá? O bloco de concreto é mais bonitinho. Depende, eu gosto mais do cerâmico. Essa qualidade fica questionável. Essa qualidade do bloco? Não, eu vejo ela como questionável. Em relação a isso, tem parâmetros para comparar um outro. Vamos lá, termicamente o cerâmico é melhor. Acusticamente, o concreto é um pouco melhor. Por quê?
Eu estou com um cerâmico de parede maciça, mas normalmente ele é parede vazada. Isso faz com que, como eu tenho mais massa, o cerâmico tem um pouco menor desempenho acústico do que o de concreto. Mas é bom citar que, já que eu falei de desempenho térmico e acústico, em geral, os dois, tanto concreto quanto cerâmico, atendem aos requisitos de desempenho térmico e acústico estabelecido pela NBR 15575, que é a norma de desempenho. Tá? Tá falando do forno. Qualidade. Não fica, não. Tem só diferentes formas de fazer isso. A Luísa, que está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, inclusive, trabalhou até ano passado, né? Por alguns anos, muitos anos, em um dos fabricantes que eu gosto e respeito bastante, que é a Selecta, que está aqui em Itu, tá? Excelente fabricante também, e ela acompanhou lá esse processo todo. Beleza? Então vamos continuar. Questão térmica, melhor cerâmico, acústico, melhor concreto, e os dois atendem. Na verdade, a alvenaria, em um único ponto que eu me preocupo com isso, que é a divisão entre quartos, por exemplo, ou a divisão do elevador com os quartos. Essa relação de se eu tenho divisão entre quartos de unidades diferentes, aqui é um quarto do meu apartamento, aqui é o de outro, aqui é um bloco de alvenaria, tanto faz, né, se é cerâmico ou é concreto, ele não atende de maneira adequada aos requisitos de desempenho. Então, normalmente, a gente ou usa um bloco, existe esse bloco acústico, tanto concreto quanto cerâmico, ou preenche esse furo com algum material inerte. Muitas vezes é usada a vermiculita para melhorar isso, tá? Tá, agora vamos lá. Do Felipe está perguntando aqui, vocês podem enviar a pergunta toda de vocês também, tá? E a aderência? É melhor ou é pior? A aderência do bloco cerâmico com revestimentos, em geral, é um pouco pior do que o concreto, por motivos naturais. Ó. Esse bloco é bem lisinho, eu acho até mais bonito, né? O Alexandre gosta de concreto. Mas, por ele ser mais lisinho, dificulta um pouco a aderência. Mas basta que eu dê uma ponte de aderência, que eu coloque, por exemplo, vou citar um nome comercial, um Bianco, e aplique uma camada, isso melhora bastante a aderência nesse ponto, tá? No Rio Grande do Sul, querem bloco de concreto liso, sendo que vai rebocar quanto mais rugoso. É isso aí, ó. O Alexandre acabou de citar o ponto. A rugosidade do bloco tem limite para isso, né? Tem limite para isso. Mas a certa rugosidade do bloco de concreto melhora, sim, a aderência com os revestimentos, com o reboco, com monocapa, com gesso que você vai revestir ali. Querem... Lisa, eu não posso ler isso em voz alta, mas não entendi. Reboco mínimo externo é o mesmo de concreto armado. A gente recomenda uma camada aí de 1,5, 2,5 centímetros externo com algum aditivo hidrofugante, né, para melhorar essa impermeabilidade. O Bianco ajuda bastante, é o que o Delta está comentando aqui. Do ponto de vista de desempenho para TR e RF, os dois atendem muito bem. Eu preciso sempre me preocupar com o tempo requerido de resistência ao fogo, isso é lá de bombeiro, né? Preciso me preocupar sempre com que tipo de revestimento que eu estou usando. Eu posso enviar para vocês no canal do Telegram, por exemplo. Existem 2 manuais que eu conheço, talvez tenham mais, manuais de desempenho dos próprios fabricantes. A CIT tem, a Pauluse tem, a Bloco Brasil tem, CIT Pauluse Cerâmico, Bloco Brasil Concreto, se eu não me engano, a Barro Belo, eu acho que tem também. Esses fabricantes pegaram os seus blocos e mandaram ensaiar no IPT ou em outros laboratórios credenciados para confirmar o quanto atende, com qual espessura de bloco isso influencia, tá? Se é bloco de 14, 19, de 11,5, e com quais tipos de revestimento, se é com gesso, se é com reboco, de quantos centímetros é, e aí você pode, publicamente, eles disponibilizaram gentilmente isso, você pode ver o quanto cada um desses materiais com esse tipo de revestimento resiste a essas questões térmicas e acústicas, principalmente de incêndio também.
tá? E existem, de novo, blocos com RW de resistências maior, tanto de um quanto de outro. Os dois atendem, importante ir lá e checar o revestimento adequado para chegar à resistência que você quer. O Marcelo Amorim está perguntando aqui no YouTube. Uma boa argamassa para revestimento pode ser aplicada direto no cerâmico? Eu recomendo no cerâmico que se passe uma camada de bianco antes. Uma espessura, isso melhora essa ponte de aderência. Dependendo da qualidade da cerâmica, pode ser que sim, mas eu ainda prefiro fazer isso. Tá? A NBR 6118 especifica bem sobre a alvenaria estrutural? Não, Edinaldo. A NBR 6118 especifica nada de alvenaria estrutural, porque é uma norma para estruturas em concreto armado. Quem especifica bem sobre a alvenaria estrutural é a NBR 16868. Aí lá está explicado certinho. O Kleber está comentando aqui, ó, a NBR 15575, a norma de desempenho, ambos atendem perfeitamente ou precisa observar alguns cuidados? O Kleber, todos precisam observar alguns cuidados, como, por exemplo, a aplicação correta da junta de argamassa, né? Com a espessura adequada, inclusive encabeçando aqui. Outra coisa, fazer o revestimento com as espessuras estabelecidas, porque a norma de desempenho, ela só dá parâmetros que ela quer que você atenda, não diz como. Aí, para que você diga que está atendendo, tem que fazer ensaios em laboratório. São vários, não são baratos. Esses fabricantes, alguns que eu citei, eles fizeram esse ensaio e disponibilizaram isso em manuais de desempenho. Aí, se você for lá, depende qual que é a necessidade que você tem para aquele campo. Em geral, Kleber, atende muito bem e com folga, tá? O grande problema, a grande atenção está nas paredes que eu preciso de uma maior resistência acústica nas situações que eu acabei de citar, entre blocos de... entre parede de dormitório e entre elevador e dormitório, são pontos aí que precisa ter uma cautela maior. Que aí existem blocos específicos para isso ou preenche com vermiculita. Eu sei que no manual da CIT, por exemplo, cita o ensaio com a vermiculita como resolver isso, tá? Então, isso é importante. Ó, tem algumas perguntas aqui. Já, a alvenaria se faz com amarração, porém o prisma é feito com alinhamento entre blocos paralelos. Isso, é isso aí. Porque, de novo, o que o prisma está fazendo, existe uma relação para compensar isso, tá, Vitor? Uma relação é o prisma, se eu cheguei e ensaiei, o prisma deu 10 MPa, estima-se que a resistência da parede é 70% a resistência do prisma. Porque não é só a amarração que muda, a gente muda também que a parede tem uma esbeltez muito maior. Eu tenho, sei lá, 2,80, eu tenho mais... Então, eu tenho mais valores relacionados com isso. Uma coisa que é legal também comentar é que o prisma, né, essa relação de esbelteza aí das paredes, existe um coeficiente redutor para compensar esse aumento de esbeltez, tá? Entre eles. É importante comentar também que, mesmo que na obra você faça aplicação só dessa argamassa nas faces laterais, o prisma é sempre feito com preenchimento de todas as faces. Todas as faces. Isso está estabelecido na parte 3 da norma. E aí tem relações para compensar essa diferença, tá? Tem diferença quanto à torção entre os dois blocos, Vitor? Não. Quanto à torção, não. Nenhuma diferença. O Alfredo está comentando assim: argamassa estabilizada, normais produzidas em central de concreto, podem ser utilizadas para assentamento em edificações de 1 a 2 andares ou deve ser argamassa estrutural? Alfredo, eu não recomendo argamassa estabilizada para alvenaria estrutural, em nenhuma hipótese, e não recomendo argamassa polimérica para alvenaria estrutural, tá? Não é uma boa solução. Eu acho que assim, o sistema já é tão enxuto, é bloco e argamassa. A gente começar a inventar nisso, a gente pode sofrer manifestações patológicas, a menos que se vá lá, faça um amplo estudo utilizando a argamassa estabilizada e prove
a eficiência desse tipo de argamassa. Hoje isso não está provado, né? E eu acho que não vale a pena ainda, a menos que se prove. O Jairo está perguntando aqui também no YouTube, tem uma boa galera no YouTube lá. Há no mercado chapisco adesivo com resistência à tração maior que 0,4 MPa aplicado com desempinadeira dentada. Bom comentar, o Jairo. Isso pode melhorar a aderência nesse ponto também. Lembrando que 0,4 MPa é uma resistência mínima, na verdade, acho que está 0,35, né? Para os ensaios de arrancamento. E cintas, qual a distância entre elas indicada? Maria, não é o tema dessa live, mas eu vou te responder para não te deixar na dúvida. Cintas são canaletas, né? As cintas para edificações normais, uma casa ou enfim, a gente recomenda uma na laje e na vega contra vega. As intermediárias precisam ou não precisam? Depende do comprimento dessa parede, se ela é externa ou não. Então, tem valores que determinam isso. Agora, em galpões, talvez uma a cada 6 fiadas seja uma boa pedida, mas depende também do comprimento dessa parede. Tá? Isso é um ponto. Existem tabelas que nos ajudam a decidir qual o melhor comprimento. Qual dos dois que é mais utilizado? Depende da disponibilidade regional. Em geral, vou falar da minha experiência aqui em Campinas, edificações de menor porte, casas, sobrados, prédios mais baixos, porque aqui tem ampla disponibilidade dos dois materiais, o cerâmico é mais usado. E edificações altas, o concreto, tá? Porque não dá para usar o cerâmico mesmo. Outra coisa que normalmente quando há o uso de arrimos, por exemplo, que eu posso ter contato com água direto, o cerâmico é menos utilizado, o concreto acaba sendo mais utilizado. Porque é uma característica do cerâmico, é importante ter clareza nisso também, a absorção de água no cerâmico é mais lenta, ele demora mais para absorver. Então, você colocar aqui rapidamente, o concreto vai chupar muito mais água, porque ele é muito mais poroso. Simples assim. Só que, na hora de liberar essa água, o concreto também é mais rápido, né? Porque ele é mais poroso. E o cerâmico tende a absorver com um pouco mais de tempo essa água. De qualquer forma, é bom evitar que eles tenham contato abundante com a água, né? Pode gerar eflorescência, no concreto também, né? Se fosse alvenaria de vedação, a gente evita esse contato com a água de forma contínua, mas é um detalhe que vale a pena saber dos dois. Quais controles tecnológicos deve atentar para a argamassa virada em obra? O mesmo do controle da industrializada, né? Controle tecnológico é fazer ensaio de 6 corpinhos de prova, tanto a compressão e de preferência a tração. O prisma é o bloco? Não. O prisma é quando eu ensaio, vou lá, monto na obra ou no laboratório, pego um bloco, o mesmo que está sendo utilizado na obra, pego a argamassa mesmo que está sendo utilizado na obra e monto, coloco um em cima do outro, juntar prumo mesmo, retinho, 2, com a junta de 1 centímetro de argamassa entre eles e duplicado em todas as faces. Se eu montar isso em obra, tem situações que eu devo montar ele em obra, transporte em laboratório e ensaio. Em algumas situações eu posso montar esse prisma no laboratório, tá? Isso existe uma classificação em termos da resistência dele, que entenderia entre as duas coisas. Tem diferença quanto à torção entre os dois blocos, Vitor? Não tem diferença. A gente já comentou sobre isso. Tá? Diga em termos de reforma. Existe diferença quanto à altura do pé direito para cerâmica e concreto? Não muda nada. É os mesmos limites de esbeltez para cerâmica e concreto, tá? O que acontece é que, como o modo de elasticidade do cerâmico é um pouco menor do que o de concreto, num pórtico, o deslocamento é um pouco maior, mas são percentuais muito diferentes, muito pequenos, né? Que eu não vejo isso como maneira importante. Pessoal, mais dúvidas? Manda. Em termos de reforço, de viga, não muda nada, cerâmico ou concreto, sempre lembrando dessa compensação. Eu calculo prisma
E aí eu tenho que especificar um cerâmico adequado para aquele prisma ou um... Existe na nova norma 16868 um anexo novo, na maratona eu vou mostrar para vocês, que ele mostra quais são essas relações para cada faixa, tá? E quanto vale cada uma delas. O Alfredo está comentando aqui. Considerando a junta de 1 centímetro correta, que é o que está na norma, isso aí, o pedreiro sem acompanhamento errou qual seria a junta mínima e a máxima aceitável. O que a norma diz de aceitabilidade é 3 milímetros de diferença. Então, ou 0,7 ou 1,3, mas é aceitabilidade de obra, não é de projeto. Tem gente que vai lá na norma e fala, ó, a junta está escrito lá, a junta é mais ou menos 3 milímetros. E pega isso e aplica em projeto. Não pode, isso é justamente para isso. Relação preço, varia das regiões, mas qual sai mais em conta, Vicente? De novo, o que compensa é o que está na obra. Se é uma região, isso é disponibilidade mercadológica. Aqui, na região de Itu, tem muita fabricante cerâmica. Aqui, o cerâmico vai ser mais barato que o concreto. Então, vai muito a questão de disponibilidade. Eu diria que é mais ou menos a mesma coisa. Tá? Em média, é mais ou menos a mesma coisa. Quem está acompanhando aqui na sua região, o que é mais barato? O Vitor falando, eu sei que já falou em outra obra, porém eu não assisti. Sobre abalocismo, resiste ou não ao alvenaria estrutural? Tá com preguiça de ver a live, né, Vitor? Tá disponível no meu canal do YouTube. É uma live de mais de 1 hora e 20, foi respondido esse detalhe. A resposta é depende. Na maioria dos casos, sim, em outros, não. Quer saber detalhes? A live está no meu canal do YouTube. Inclusive com conceituação, respondendo se no Brasil temos terremoto ou não, que tipo de terremoto a gente tem ou não tem. E, então, vale a pena assistir essa live, tá? A Jussara comentou aqui no YouTube. Tenho visto em sobrados que a mão de obra leiga usa o bloco cerâmico estrutural sem rejuntar as faces verticais dos blocos. Qual a consequência desse procedimento? Jussara, eu acho que você está falando do encabeçamento, né? Aqui. Certo? Primeiro que esse... porque normalmente aqui todo mundo aplica, né? Pelo menos. Em alguns casos teria que ter aqui também. Tem gente que não faz ela aqui, ó. Não fazendo aqui, além de eu perder, aumentar a permeabilidade, tanto de água quanto de acústica, quer dizer, reduz o desempenho, eu posso ter problema de cisalhamento nessa argamassa, nessa alvenaria. Tá? Eu diminuo bastante a resistência porque eu não tenho transferência de esforço, cola, né? E aí eu posso ter manifestações patológicas em escadinha mais comumente. Aí a galera reclama porque a alvenaria dá mais problema. O Wagner tá, para usar grout bombeado em obra, pode-se usar somente o cimento, areia e aditivos? Eu recomendo fortemente que a alvenaria seja cimento, areia, brita zero e aditivo específico para grout, tá? Eu não recomendo o grout sem uma brita zero. Na minha visão, não é o adequado. Sei que tem gente que usa, tá? O Kleber está aqui. Hipoteticamente, o sobrado térreo mais 1 ou mais 2, edificado em alvenaria estrutural, onde o cliente queria fazer uma mudança de alguma parede. É possível recalcular e fazer uma intervenção para essa mudança ou é problema? É possível, tá, Kleber? E fazer um pórtico em concreto em edificações onde seja dele, unifamiliar, né? Geminados, por exemplo, já não rola fazer isso, você muda o comportamento, em edifícios muito menos. Nas edificações térreas unifamiliares, isso é possível sim, fazer um dimensionamento para que eu possa remover paredes que não estavam previstas de remover. Estou dizendo que é simples, não estou dizendo que sem projeto estrutural dá para fazer, mas é possível. O Alexandre está falando aqui que na região dele é mais comum o bloco de concreto. Renato aqui com a gente, boa noite, tudo certo por aí. Apoiar uma viga em balanço sobre a parede estrutural. Quais os principais cuidados a serem tomados? O Renato, eu diria que o comprimento de apoio dessa viga tem que ser, no mínimo, 1,5 vezes o próprio balanço. Tá? Desculpa, 2,5 vezes o próprio balanço. Então, se eu tenho um balanço de 1 metro, eu teria que ter pelo menos 1,5 aí
de apoio internamente, tá? Fora isso, engastar o grout passando, mas ela acaba sendo por atrito mesmo, tá? E evita-se que seja em cima, porque daí, digamos assim, se eu não tenho nenhuma carga axial aqui, poderia ter o descolamento desse balanço. E evitar balanços grandes, né? A gente está falando de balanço ali de 1 metro, talvez, 80, não mais do que isso. O Vicente está falando que em relação a preço varia de região. Não, isso já foi a pergunta. Bloco de concreto em estrutura de concreto armado. Pois a qualidade do bloco é melhor e resiste mais à fissura, vale a pena? Não vejo essa vantagem no concreto. Não acho que isso seja determinante para isso, não. Eu até prefiro, nesse caso, fechar com bloco cerâmico, porque ele é mais leve. A Joci está falando aqui que foi aluna nossa também, que na região dela o cerâmico é mais barato. Não sabia que estava salvo. Vai lá para assistir sim, que a da Calculistas Club está salvo. Mas aqui... Aqui, Noroeste Rio Grande do Sul, bloco de concreto mais acessível pelo custo do frete. Bom, o encabeçamento. Qual o barramento para colocar nos travamentos, pilares e vegas contra vegas? Ferro de 6.3, 8 ou 10? Travamentos, os pilares, depende. O Alfredo, acho que ele está falando o grout vertical do lado de porta e janela. Se ele for só construtivo, o normal, o mais comum é usar a barra de 10 milímetros. Em edificações térreas, rola fazer um 8. Mais do que isso, 10 milímetros. A menos que esse grout seja necessário a tração. Se for um grout necessário à tração, tem que utilizar o que der na conta, né? Tem jeito. Renato, no caso do balanço, vale a pena chumbar o vergalhão na ponta da viga, no baldrame, combater eventual tração? Vale a pena sim, Renato. Alexandre, mas essa viga em balanço fica só apoiada na parede, engastada, ela não estava em alguma outra peça? Se for no topo, eu tenho que fazer isso. Se for no meio da parede, o próprio peso do pórtico melhora essa distribuição de tensão. Vitor Rangel, imagino que se tenha tempo máximo de grout depois de pronto, claro. Sabe se existe algum grout especial que tem um tempo muito maior para uso? Sim, qual o período máximo? Eu sigo o mesmo critério do concreto, 2 horas e meia. Não recomendo aditivo retardante disso, tá? Mesma ideia. Tempo máximo de uso igual. Pessoal, é isso. A gente já está falando aqui. Então, qual que é melhor? Como tudo na engenharia, depende. Não tem melhor. Tem mais adequado para a sua obra. Tá aqui nessa live todas as diferenças entre eles e a escolha fica dependendo de onde você está e de que uso você quer, tá? Questão de junta, dilatação de grandes paredes. O bloco cerâmico é mais eficiente, Felipe? Não. Em termos de junta, dilatação, inclusive o cerâmico tem um coeficiente de dilatação diferente do concreto, mas são muito próximos, tá? O mais barato é o melhor. Nem sempre, né? É uma das coisas que eu levaria em conta. Será que o fabricante concreto tem o certificado de qualidade tanto quanto cerâmico? Será que o ceramista tem e garante? Uma das coisas que a norma recomenda, que é muito bacana fazer, é fazer ensaio de pré-caracterização. Antes de você comprar, você compra alguns blocos aleatórios e manda ensaiar, né? Tem ceramistas excelentes, tem ceramistas não tão bons. Tem blocos de concreto excelentes, tem blocos de concreto péssimos, né? Então, fazer ensaios de pré-caracterização e mandar ensaiar aleatoriamente alguns e saber se o cara consegue entregar a resistência que quer. Faz ensaios, por exemplo, de absorção de água, faz ensaio dimensional, tem várias coisas que você pode fazer, porque não é só cerâmico concreto, é a qualidade desses fabricantes também. Percebi que no livro de Riad eles usam muito como exemplo concreto, em termos de módulos. Existe um melhor que o outro? Não existe melhor do que o outro. O módulo módulo que você está falando deve ser as dimensões, né? Mais comum para bloco de concreto é que seja família de 1540 e cerâmico 1530. Não tem o melhor na minha visão.
Tá? O Alfredo, considerando todos iguais, passando em teste, atendendo a norma, sem dúvida, se as qualidades são exatamente iguais e é possível utilizar os dois, o mais em conta. Compre blocos com selo de qualidade da BCP, é isso aí. Se for bloco de concreto, exija o selo de qualidade da BCP. No caso do bloco cerâmico, verifique com a Anicer, por exemplo, se atende esses requisitos. Beleza? Pessoal, é isso. Muitíssimo obrigado por esse tempo aqui com a gente. Valeu, Jonathan. Um abraço e bom descanso. Foi muito bom ter a galera aqui.